Olá, tudo bem com você? Estou aqui novamente nesse quadro. Tá sem tempo? Eu leio para você. Nós estamos lendo o livro da Viola Davis, Em Busca de Mim. Estamos aqui na página 34 e eu vou continuar fazendo a leitura para você. Meu pai e minha mãe estavam fugindo de memórias ruins. Ambos tinham sonhos e esperanças desconhecidos. Nenhum contava com as ferramentas para lidar com o mundo e encontrar paz ou alegria. Mamãe trabalhou esporadicamente em fábricas e era uma apostadora compulsiva. Meu pai era alcoólatra e desaparecia por meses quando éramos muito pequenos. Ele sempre voltava, mas quando eu tinha 5 anos, me lembro de ele ficar longe por um longo período. Só mais tarde me dei conta de que ele estava entorpecido, o que sem dúvida é uma solução compreensível para lidar com este mundo problemático. Então, ele voltava, sabe-se lá de onde, e espancava Mamamá. Atacava em vez de ser atacado. Ele foi distante para nós durante a maior parte da minha infância. Eu não sabia como me aproximar. Meu pai foi o primeiro homem que me amou. Ele me buscava na escola, durante o almoço, quando fazíamos a refeição fora da escola. Me levava para restaurantes familiares para comer salsicha, cachorro-quente com carne moída, cebola e sal de aipo. Ele inseria uma moeda de 25 centavos na máquina do cavalo mecânico e me deixava montar, um sorriso de orelha a orelha, antes de me levar de volta para a escola. Ele me amava, disso eu tenho certeza. Mas o amor e os fantasmas que os assombravam lutavam por espaço dentro dele. E às vezes os fantasmas venciam. Um pai distante, que ela sabe que amava, e sabe também que ele a amava, mas que foi engolido muitas vezes por violência, embriaguez. Que difícil lidar com isso. O amor e o ódio, né? Você já viveu isso? Talvez você se sinta livre se você puder dizer em voz alta: Papai, você foi a pessoa que eu mais amei e a que eu mais odiei na minha vida. Talvez seja libertador falar isso em voz alta, sabe? Colocar pra fora isso que talvez você tenha vivido. Se você precisar de ajuda, não hesite em procurar ajuda, viu? Aqui na descrição do vídeo tem os meus contatos, aí você consegue chegar a ter um contato comigo. Se precisar, eu tô aqui para ajudar você nesse sentido, tá bom? Uma das muitas histórias que definem meu pai é a de quando eu tinha uns 14 anos. Morávamos no número 4 da Park Street, uma casa de 2 andares para 2 famílias. O andar de cima não tinha eletricidade nem aquecimento, mas pelo menos era uma casa de 2 andares e tínhamos a casa toda para nós. Minha irmãzinha Daniele tinha mais ou menos 1 ano e meio. Eu daria a vida por ela. Ela era o bem mais precioso que tínhamos, filha caçula, né, de todas. Bem, meus pais estavam brigando. Nunca soube o motivo. Na maior parte do tempo, ai gente, eu tô prevendo coisas aqui. Olha, presta atenção. Você é uma criança. Você viu seu pai e a sua mãe brigando muito. Lembrando que a gente está falando aqui de uma mãe que não usava as garras para se defender e de um pai alcoólico que batia na mãe. Aí temos aqui uma criança que acabou de dizer que daria a vida pela irmãzinha mais nova. Vai vendo. Bem, meus pais estavam brigando. Nunca soube o motivo. Na maior parte do tempo, as brigas começavam porque meu pai queria extravasar. Eles estavam gritando um com o outro e meu pai pegou um copo. Agarrei Daniele com um braço e coloquei o outro entre os meus pais, tentando fazê-los parar. Ai, meu Deus, ela entrou no meio da briga. Minhas outras irmãs não estavam em casa. Minha irmã mais velha, Diane, tinha me deixado um aviso em tom sério. Se eles começarem a brigar, tente pará-los. Ou seja, então ela estava obedecendo a irmã mais velha. Até então, nunca havíamos tentado fazer isso por medo de que a situação piorasse, porque ia piorar. Com meu braço entre eles, eu disse gentilmente: Papai, por favor, pare. Não funcionou. Me diz que eu não vou partir sua cabeça, Maelis. Me diz. Então, ele quebrou o copo na lateral da cabeça da minha mãe, e eu vi o vidro cortar a parte superior do rosto dela, perto do olho, e o sangue jorrar. Muito sangue. Não consegui mais. Não consegui ficar assistindo sem fazer nada, enquanto ele erguia a mão para atingi-la de novo. Então eu gritei: Pare! Pare com isso agora, papai! Me dá o copo! Me dá! Vi minha mão tremer descontroladamente. Meu coração estava disparado. O medo me dominava. Meu pai ficou encarando minha mãe, querendo atingi-la de novo. Ele não olhou para mim. Continuou segurando o copo, o olhar fixo na minha mãe.
Seus olhos estavam injetados, querendo muito atingi-la de novo. Eu gritei outra vez. Me dá! Era como se, quanto mais alto eu gritasse, mais meu medo seria liberado. E ele finalmente me deu o copo e se afastou. Escondi o copo e senti como se tivesse levado uma surra ou corrido 50 quilômetros. Pesado, né? É pesado ter que ser esse agente de paz, esse apaziguador, o salvador da própria mãe. É pesado demais. Tive que enfrentar meu pai, a figura de autoridade, a pessoa que deveria tirar o copo de mim, que deveria me ensinar o certo e o errado, a figura mais assustadora da minha vida e o primeiro homem que todos nós amamos. Assustador? Sem saber, eu tinha sido marcada, influenciada pelo comportamento deles e por tudo o que eram. Por mais que desejassem que minha vida fosse melhor, as únicas ferramentas que eu recebera para lidar com o mundo foram aquelas dadas por eles. Pela maneira como falavam, pela maneira como brigavam, pela forma como minha mãe fazia concessões, como eles amavam e quem amavam me moldou. Se eu não escapasse daquilo tudo, a exaustão e o esgotamento seriam tudo o que eu sentiria depois de cada luta da minha vida, até mesmo as menores? Aquela briga marcou o começo da minha mudança. Pensando na noite em que enfrentei o meu pai e limpei o sangue da minha mãe, eu sabia que minha vida seria uma luta. E percebi, eu tinha forças para lutar. Como é difícil você se ver numa situação como essa, você ter que escolher estar ao lado de uma pessoa. Porque você é 50% seu pai, 50% sua mãe. E no momento em que você decide estar do lado de um, você vira as costas para o outro. Se você está a favor de um e contra o outro, automaticamente você se sente dividido. Mas existem situações na vida da gente que a gente não vê uma outra saída, a não ser proteger a quem nós amamos. Isso aqui é muito difícil. A primeira pessoa, o primeiro homem que ela amou era o pai. E o pai fazia tudo aquilo com a família. Será que isso pode ter influenciado na maneira como ela via os homens na vida dela? Vamos continuar a leitura para a gente descobrir, né? Se ela teve problemas com relacionamentos, como que foi para ela amar um outro homem, já que a referência do primeiro homem que ela amou era esse homem violento, do qual ela precisou inverter a ordem, né? Como ela mesma disse. Ele era o homem que precisava cuidar dela. E ela é que teve que inverter a ordem para exercer uma autoridade sobre o próprio pai. Isso provavelmente deve ter causado muitas dores, né? Vamos lá. Capítulo 3. Central Falls. A gente tem aqui um início aqui, uma introdução que diz o seguinte. Central Falls, Central Falls. Valente, corajoso e ousado. Vida longa ao nosso nome e vida longa à nossa glória. E que por muito tempo nosso legado seja contado. É o lema da Central Falls High School. 2 meses depois do meu aniversário, meus pais se mudaram para Central Falls, levando consigo as 3 filhas mais jovens, Anita, Dolores e eu, e deixando 2 filhos mais velhos, Diane e John, com os pais da minha mãe, ou seja, né, com as avós maternas. Diane e John foram criados por meus avós por anos, até que minha mãe não aguentou mais ouvir histórias sobre eles apanhando na escola. Meus pais, então, os levaram para viver conosco em Central Falls. Opa! Uma coisa muito comum que acontece nas famílias, eu pelo menos vejo muito nos atendimentos. Pais que fazem mudanças e não levam todos os filhos consigo. Deixam seus filhos com alguém, né? No caso aqui, com os avós. Muito provavelmente, uma decisão tomada por amor. Porque sabia que talvez levar todos os filhos traria algum tipo de sofrimento, né? Não conseguiria lidar, cuidar de todos aqueles filhos, então deixou com os avós. No entanto, eles sofriam lá também, né? E muitos filhos, eles se sentem renegados, excluídos, abandonados, quando são deixados para trás, né? Sejam com os avós, com tios, com tias, às vezes separam, cada filho vai para casa de um tio diferente. Isso causa grandes marcas na vida de uma pessoa. E muitas vezes aquela pessoa acha que a culpa era dela, que ela tinha feito alguma coisa, porque se o pai ou a mãe escolheu alguém, né? Escolheu. Levou um e deixou o outro. Precisou fazer uma escolha. E muitas vezes a pessoa acredita que a escolha se deu porque ela não era tão amada quanto a outra pessoa. E talvez a culpa fosse dela, talvez ela não fosse boa o suficiente. Enfim, são coisas que acontecem muito aí, viu? Aconteceu com você?
Se aconteceu, coloca aqui nos comentários pra gente saber como que isso foi pra você. Se você se sentiu mal por ter sido deixada para trás. Central Falls, em Rhode Island, era uma cidade de 2 km², conhecida apenas por ser uma das mais populosas por metro quadrado dos Estados Unidos. Central Falls também tinha uma grande quantidade de bares e igrejas. Em 1985, a cidade foi eleita a capital da cocaína por um dos maiores esquemas de drogas de todos os tempos aconteceu em suas ruas. A história encantadora, a história idílica, é que um dia a cidade foi chamada de Chocolândia, por causa da quantidade de fábricas de chocolate que abrigava. À primeira vista, Central Falls parecia bucólica. Havia inúmeros parques, mas nosso parquinho era o Jenkins Park, por causa da Congress Tower, local onde observadores pertencentes aos povos originários norte-americanos testemunharam a chegada do capitão Michael Pierce. Esse episódio foi um acontecimento essencial na Guerra do Rei Filipe, uma batalha armada que aconteceu entre 1675 e 1678, entre os povos originários norte-americanos e colonos da Nova Inglaterra. Nós nos mudamos para lá porque 2 dos maiores hipódromos do país ficavam em Rhode Island. Havia o Lincoln Downs, em Lincoln, e o hipódromo Narragansett. Não sei falar esse nome, gente. Que era carinhosamente chamado de Gansett. Lojas de famílias ladeavam as ruas do Central Falls. O restaurante Sarah's tinha grandes e fascinantes bancos de madeira de encostos altos nas cabines. Serviam arroz doce caseiro, bolinhos de milho fritos em montes de manteiga e os melhores hambúrgueres da cidade. A Sociedade de São Vicente de Paulo, que faz um trabalho similar ao Exército da Salvação, localizado na Washington Street, vendia roupas, sapatos, brinquedos, bugigangas e móveis usados. Era nosso lugar preferido para comprar sobras acessíveis. Do outro lado da rua, ai gente, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Às vezes, né, a situação é tão difícil financeiramente que você aprende e se acostuma a receber coisas usadas, né? Então, móveis usados, roupas usadas, e talvez você avança na vida e a sua situação financeira melhora, mas você ainda continua sentindo como se você não merecesse algo novo. Você continua sentindo que você não merece uma coisa boa, uma coisa de valor, uma coisa mais cara. Muitas vezes você vai buscar ainda assim roupas, móveis, de uma maneira mais simples, mais humilde, porque você não acredita que você tenha valor para isso. Trabalhar merecimento, olhar para o seu merecimento, né? Hoje você tem condições de viver uma vida diferente da que você vivia na sua infância? Será que hoje você não precisa mais usar as coisas de segunda mão, mas mesmo assim você se percebe escolhendo coisas que não têm a melhor qualidade, porque você acha que, para que gastar dinheiro com isso, quando na verdade você lá dentro não se sente merecedora de ter aquilo? É aquela coisinha, gente, de buscar a roupinha na promoção, né? Sendo que você pode comprar uma roupa normal. Importante de olhar para isso. Do outro lado da rua, da Sociedade de São Vicente de Paulo, ficava a Gabe's, ou como chamávamos, Antares. Temos inúmeras boas memórias daquela loja, mas algumas complicadas também. Boas porque Gabe Antar, o dono, era sírio e era muito gentil com nossa família. Era uma marcearia maravilhosa, cheia de tudo o que alguém pudesse precisar. Quando estávamos passando por tempos muito difíceis, ele nos deixava comprar fiado, para que não nos faltasse o que comer. Mas era complicado, porque às vezes meus pais pediam dinheiro emprestado ao Gabe. Gabe tinha um caderno que ficava embaixo da caixa registradora, e nele havia um registro de várias famílias da vizinhança que lhe deviam. Algumas das minhas memórias mais constrangedoras são de ir à loja com um pedaço de papel, no qual minha mãe anotara de quanto dinheiro precisava. Às vezes, o constrangimento era tanto que minha irmã Delores e eu rasgávamos o papel e nos recusávamos a ir falar com ele. Em vez disso, dizíamos à minha mãe que Gabe negara o empréstimo. E às vezes, quando pedíamos, ele jogava o dinheiro em nós, frustrado porque meus pais não haviam pagado os débitos anteriores. Aquele homem gentil ficava tomado de fúria e gritava: "Caiam fora daqui!" Pegávamos o dinheiro do chão, humilhadas, e saíamos completamente arrasadas. Muito provavelmente, né? Eu posso estar falando bobagem aqui, mas muito provavelmente os pais também se sentiam constrangidos. E como eles não conseguiam lidar com aquilo, mandavam os filhos para resolver esse BO.
sem perceber que os filhos também se sentiam constrangidos, né? Tendo que resolver problema dos adultos. Crianças precisando lidar com o dinheiro. Criança não lida com dinheiro. Inclusive, se você vive num modo infantil na sua vida, você provavelmente não sabe usar o dinheiro até hoje. Vive entrando em dívidas, comprando coisas que talvez você não precisa, ou o dinheiro nem chega na tua mão, porque criança não lida com dinheiro. E elas estavam precisando lidar com dinheiro aqui de uma maneira, como elas mesmas disseram, humilhante, constrangedora. É, gente, difícil, né? Muito difícil. No entanto, quando estávamos com muita fome, a Gabe's era a loja mais fácil de roubar comida. Muito mais tarde na vida, descobri que Gabe perdera o filho no Vietnã. Isso provavelmente explicava a frustração e a tristeza nos olhos dele. Também deve ter sido o motivo de sua gentileza conosco quando crianças, e a razão pela qual nos ajudava ao testemunhar nossa precariedade. Difícil. Ele percebia, né, o quanto eles viviam uma vida miserável. Nossa relação com ele era preenchida de amor e admiração misturada à vergonha de ter que se agarrar tão desesperadamente à sua bondade, a qual muitas vezes nos salvava. Quando você está lutando para sobreviver, a moralidade vai para o espaço. Meu Deus, que frase! Que frase! Que frase! Vamos fechar esse vídeo com essa frase. Coloca na tela aí, edição. Quando você está lutando para sobreviver, a moralidade vai para o espaço. Já passou por algo parecido com isso? Coloca aqui nos comentários pra gente ver. Compartilhe esse vídeo se você acha que tá fazendo sentido pra você e pode ajudar alguém. E se inscreve no canal para receber a notificação do próximo vídeo, onde a gente vai continuar a leitura aqui desse livro maravilhoso. Um beijo pra você. Até mais. Tchau, tchau.